Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Amadas irmãs presentes nessa igreja matriz de Santa Luzia em Havaiandava, também você que através do nosso canal do YouTube poderá participar da reflexão da liturgia da palavra de hoje. Hoje, nesse dia bonito que a bondade de Deus nos concede, 5 de novembro, uma terça-feira, nós somos chamados a olhar para a nossa vida à luz da palavra de Deus, à luz do mistério da Eucaristia. E talvez uma frase de São João da Cruz, carmelita descalço, doutor da Santa Igreja, nos ajude a compreender aquilo que a palavra de Deus nos pede. São João da Cruz ele dirá que um passarinho preso por um fio de cabelo ou preso por uma corrente de aços, enquanto não rompe, seja com o fio de cabelo ou com a corrente de aço, é preso do mesmo jeito. Deus nos criou, foi para a liberdade, e justamente a oração da missa de hoje nos falava isso. Nós pedimos a Deus a graça de correr livremente ao encontro das suas promessas. E da parte de Deus, o banquete, como nós ouvimos no Evangelho, da parte de Deus, esta felicidade de comer o pão no reino de Deus, é sempre um convite aberto e que nunca se fecha. Mas a esse convite da bondade de Deus, de vivermos em comunhão com Ele, seja no banquete da Eucaristia diária, seja no banquete da vida eterna no céu, diante desse convite, desse desejo de Deus, está sempre a resposta do ser humano, que, como vimos no Evangelho, nem sempre é uma resposta amorosa. Muitas coisas nos prendem, muitas coisas nos impedem de correr com liberdade ao encontro das promessas de Deus. E basta nós pensarmos nas promessas que o próprio Senhor Jesus fez ao falar da Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permanecerei nele. Quem me come, viverá por causa de mim. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, jamais morrerá. Vejam, são promessas de vida eterna, são promessas que Jesus fez, e sendo Ele o caminho, a vida e a verdade, Ele não mente. Então a promessa, a garantia da realização dessa promessa, da parte de quem prometeu, é fidedigna, é fidelíssima. Porém, há em nós essa recusa de ir participar do banquete de Cristo. Repito, seja o banquete eucarístico diário, seja o banquete da vida eterna no céu, no fim da nossa vida. E quantas são as coisas, como diz São João da Cruz, que, como um fio de cabelo ou um cordão de aço, vão nos prendendo de correr com liberdade ao encontro desse Cristo. E nós vimos no Evangelho coisas boas, nenhum desses que foram convidados e recusaram por um pecado gravíssimo. Foram coisas do dia a dia. Olha, eu comprei um campo e eu preciso ver, eu comprei juntas de boi, preciso experimentá-las, eu acabei de me casar, não posso ir. Ou seja, são coisas que nós chamamos de coisas lícitas, ou seja, não é nenhum crime, não é nenhum pecado grave, são coisas do dia a dia. E aí se esconde a grande armadilha da nossa salvação. Porque quando nós estamos num caminho e nós vemos uma grande pedra, a gente, para não cair, ou tira aquela pedra do lugar,
ou a gente então desvia daquela pedra. Mas naquela pedrinha pequena, que sempre está ali no dia a dia, a gente fala: isso não tem importância. E é justamente nessa pedrinha que a gente, como diz o povo simples, trupica e cai. Quantas coisas do nosso dia a dia vão roubando de nós a oportunidade de vivermos a nossa comunhão com Deus? Coisas do dia a dia. Não vou falar dos pecados de vocês, mas vou falar dos meus. Às vezes, com a desculpa boa do trabalho de cada dia, a gente às vezes trabalha por Deus, mas não passa tempo com Deus. Eu, como padre, atendendo o povo, visitando, escrevendo, estudando, preparando, fazendo os programas de rádio, nossa, como trabalho por Deus. Mas antes de eu trabalhar por Deus, eu preciso reservar tempo para estar com Deus, na oração pessoal, na oração litúrgica, na visita ao Santíssimo. E basta a gente olhar agora para a vida de vocês, que têm as atividades de casa, vocês que têm algum trabalho fora. Quantas vezes a gente vai querendo ganhar tempo nas coisas do mundo e vai desperdiçando tempo precioso para estar com Deus na intimidade. E a gente não percebe, e aqui está o grande engano do maligno, a gente não percebe que sem um tempo reservado, bem vivido, na união e na intimidade com Deus, tudo mais da nossa vida vai perdendo sentido. Seja o casamento, os filhos, os pais, o trabalho, o lazer, o estudo, a convivência com os amigos. Vejam, até agora eu não falei de nenhuma coisa pecaminosa, mas são as coisinhas do dia a dia que vão como que roubando de nós o tempo específico para Deus, vão nos prendendo, como disse São João da Cruz, e que nos vão surgindo como que desculpas para nós mesmos, mas para Deus não serve. Por um exemplo, esse homem que havia comprado um campo e precisava ir ver esse campo, se ele tivesse ido participar do banquete, o campo ia desaparecer do nada? Ia estar lá. Esse homem que comprou as 5 juntas de bois, se ele tivesse ido participar do banquete, as 5 juntas de bois teriam evaporado? Aquele homem que acabava de se casar, o que o impedia de participar do banquete? A sua esposa ia embora de casa? Percebem? As desculpas que nós damos para nós mesmos, elas não servem diante de Deus, porque no fundo, o que nos falta é optar por esse esvaziamento do nosso próprio eu, da nossa própria vontade, como disse São Paulo na primeira leitura, esse texto belíssimo. O Cristo Jesus que, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a condição de um escravo, padeceu a morte e morte de cruz, e por isso Deus o exaltou. Todos nós já fizemos essa experiência quando surge a hora da oração, a hora da missa, a hora da adoração, a hora da nossa oração pessoal. Quando as situações ao nosso redor, mesmo sendo boas, surgem como tentação para que a gente não participe bem destes momentos com Deus, e a gente, amparado pelo Espírito Santo, diz: mas espera lá, eu vou participar da missa e depois eu vou fazer minhas coisas. Quantas vezes a gente fez a experiência de ver que o serviço até rende, e que aquele tempo
que eu passei na presença de Deus, no banquete eucarístico, no banquete da palavra, no banquete da adoração, não foi um tempo perdido, mas foi um tempo investido. Esvaziar-nos de nós mesmos, a exemplo de Cristo Jesus, é a condição necessária para que a gente possa correr livremente ao encontro das promessas de Deus. E essas promessas de Deus não estão longe de nós. O altar da Eucaristia está apenas a alguns passos. O céu, a promessa de Deus, a presença de Deus não está tão distante de nós. Pensemos hoje nas muitas desculpas que nós vamos arranjando para não viver o maior desejo de Deus para nós, que é a nossa união íntima e amorosa com Ele, para que todas as outras coisas da nossa vida possam ser também iluminadas e santificadas pela graça desse encontro. Como, por exemplo, acontece com o sol. Nenhum de nós consegue olhar para o sol, encarar o sol a olho nu, porque queima a nossa vista, arde a nossa vista. Deus é como o sol. Mas onde é que nós vamos encontrar a beleza do sol? Nas criaturas que Ele ilumina. Por que é que eu posso olhar a beleza de uma árvore? Por que é que eu posso enxergar o meu caminho durante o dia? Pela luz do sol que se derramou com humildade nas criaturas. Como é que eu posso enxergar a presença de Deus nas contrariedades, nos trabalhos, no meu dia a dia? Me aproximando do sol da Eucaristia e procurando, à luz da Eucaristia, enxergar as situações da minha vida. E aí, aquilo que era desculpa para eu me afastar de Deus, vai se tornar ocasião para eu seguir encontrando Deus no dia a dia, em cada instante da nossa vida. Que Nossa Senhora, ela que em tudo soube correr com liberdade ao encontro das promessas de Deus, que ela também nos ajude nesse processo de conversão, de libertação e de santificação do nosso dia a dia.